O Saul da IEQ processou eu, você, o Lopes, o Fabinho e também o Adriano por calúnia e difamação. Em 2019, né, eu gravei até um vídeo que eu estava indo no Tribunal de Justiça para defender, né, o nome de Jesus. Foi uma honra para mim, sabe? Eu estava sendo colocado na justiça por defender a verdade, o verdadeiro evangelho, o nome de Jesus, né? De um herege, de um cara que blasfemou contra o Espírito Santo, contra a Bíblia. A última dele foi tremenda, né? A última desse ano aqui foi algo assim. Foi a heresia das heresias. Sensacional, sensacional. Não, porque houve uma reunião lá e Deus chamou Jesus, que naquele tempo ele era o anjo Gabriel. Miseriquema, hein, o seu herege? Jesus era o anjo Gabriel. Então que o próprio Jesus chegou para Maria e falou: se prepara que eu vou nascer em você. Eu vou nascer em você já. E aí nasceu alguns memes, né? Gabriel salva, Gabriel cura, Gabriel batizando no Espírito Santo e Gabriel voltará. Ele está conseguindo, né? Ele está conseguindo destruir a igreja. Primeiro, na convenção de 2018, falou da Trindade, né? Falou do Espírito Santo, que não existe o Espírito Santo e outras heresias mais. Dos apóstolos. Dos apóstolos. Os apóstolos eram acharcadores. Você tem um Deus interior. Você tem um Deus a fundadora não era Flor Xixieri. Falar mal dos fundadores, daqueles grande fundador da Quadrangular. Que lançaram os primeiros pilares, né? Não é, Lopes? Uma coisa importante dessa questão de 2018, e isso marcou muito a mim e a minha esposa. Inclusive, nós fizemos a peça que acabou indo para os Estados Unidos e ele foi condenado lá. As pessoas esquecem ou escondem, mas lá disseram que ele não poderia nem ser mais pastor da igreja local ou da família dele. É sério. Como que você vai sugerir que Jesus mente? E não houve uma retratação, uma outra carta, né? Não houve. Houve sim da parte do próprio, eu chamo ele de Faraó, eu acho que ele gosta mais de ser chamado de Faraó. Houve sim como é que eu digo assim, ele falou muito, com muita arrogância, que a igreja americana não tinha nada que ver com a igreja brasileira, se esquece de quem trouxe a igreja para cá, quem é a fundadora, faltou com respeito com a própria fundadora, numa convenção com mais de 18 mil pastores, e não cabe para nós o que eles querem dizer, que são rebeldes. Não, nós defendemos a palavra e a doutrina quadrangular. Sim. Quando nós guardamos a verdade. Na verdade, guardamos a doutrina. Olha aqui, nós somos quadrangular. Olha as cores lá, vermelho, amarelo, azul. Gente, como é que pode um presidente de uma organização religiosa sugerir que Jesus mente e dizer que os apóstolos eram acharcadores? Sim, acharcadores. Lembram disso? Sim. Ou seja, criaram uma uma história terrível. O livro de Jó, uma história terrível. O livro de Jó, não é assim, foi inventada uma história terrível de Ananias e Safira para que os apóstolos recebessem dinheiro. Bom, gente, aí nós defendemos a fé e aí começou um processo contra nós, que nós éramos caluniadores, né, rebeldes, né? E aí, coisa triste, da igreja foi buscar justiça contra nós, né? Não aceitando a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade religiosa. E alegando que nós estávamos ferindo a sua conduta ilibada. Não, e tem mais. No dia que o juiz marcou uma audiência de conciliação, eu lembro muito bem disso, o herege não teve coragem de ir lá. Ele a denunciou, colocou o processo, mas no dia da reunião que teve lá... um preposto pior que ele. Não, mandou um preposto, um adúltero, né? Um adúltero, né? Que foi colocado lá, né? Um que se diz, né? Tesoureiro, adúltero, né? Lá no lugar dele, querendo olhar, ele tremia tanto, ele ficava assim, ó. Terrível. Também que não vale nada, é tudo farinha do mesmo saco. Mas você acha que o diabo diante da cruz, ele fica bem diante de Jesus? Não fica, né? Bom, e aí, Fabinho, fala para nós o número desse processo aí, porque você vai procurar, porque ele já transitou em julgado. Ganhamos em primeira, em segunda e em terceira instância, ou seja, já podemos pedir música no Fantástico. É um processo que foi movido pelo Saul da Quadrangular, por nós aqui que nos levantamos para defender a Bíblia. Então a gente vê que Deus nos justifica na data de hoje, foi transitado em julgado. É isso aí, o número do processo, isso aí é público, tá? Você pode consultar. Vai aparecer aí acesso a todas as informações. Nós vamos estar colocando aí na tela para vocês acompanharem. O número do processo é 11 28 757 59
2018-826-0100. Na classe do processo, vem procedimento como civil, indenização por dano moral, requerendo Mário de Oliveira, né? Requerido, Rinaldo de César de Gílio, Fábio Ribeiro da Silva, Antônio Lopes Lima, Primo, Alexandre Bonaldo e Adriano José de Andrade. Então, você vai estar aí na tela com todos esses dados para você poder buscar e lá tem detalhes. E ler a parte do transitado em julgado. Vamos lá. O processo foi longo, primeira, segunda. No Superior Tribunal de Justiça. O homem foi no Superior Tribunal de Justiça para pedir dano moral. Eles podiam também, como é um quadrangular, podiam também apelar para o STF, né? 4 vezes. 4 vezes, mas não, porque perderam 3 vezes, ficou sem graça, então, né? E aí foi transitado em julgado. O nome do advogado aí, qual é o advogado deles? Não lembro agora. Depois o pessoal vê no processo. Bom, tudo bem. É um advogado muito famoso e caro. E os honorários advocatícios aqui foram pagos num valor exorbitante. Não é? Então aqui começa as aventuras jurídicas do Saul da Quadrangular. Você, pastor, deveria pedir para a liderança dizer quanto custaram essas aventuras que a liderança da tua igreja impetrou. Quanto custou isso? Eu sei aqui que as custas são milionárias, mas quanto custou com advogados? Não, você levanta o número aí e você vai ver quanto custa esse jurista e você vai ver quanto custou, né? Pode ter certeza que aí já chega na casa de quase um milhão de reais. E aí, Rinaldo, para conseguir esse dinheiro, tem que aumentar a taxa, né? Aumentar a taxa estadual, aumentar a taxa nacional. Quanto que custa as cadeiras de plástico para você montar, para você pôr na sua igreja? Quanto custa a mesinha das crianças? Quanto custa o som da igreja? Um data show, um projetor? Em vez de pegar esse dinheiro e usar para investir nas almas, não no material, mas nas almas, né? Então a gente tem aqui, no dia 27 de setembro agora, 2022, transitou em julgado, dia 27 de setembro de 2022, abaixo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conselheiro Furtado Parto do Colégio, Brasília, 27 de setembro de 22, Secretaria de Processamentos de Efeito, Coordenadoria de Processamentos de Efeito, Direito Privado. Aqui foi recentemente onde já saiu e foi publicado, por isso que nós em todo o tempo seguramos para poder se posicionar e passar a vocês o que de fato estava ocorrendo. Vocês viram algumas postagens nossas, tanto nas audiências ou em grupos de WhatsApp, porque tem muita gente, pastor Rinaldo, que está na Igreja do Herege ainda e nos acompanha fielmente e fica buscando e pedindo informações, o que deu, como que está. Então, por esse tempo... Essa live é uma prestação de contas. Exatamente. Né? Esse podcast. Não apenas aos pastores, membros hoje da nossa igreja que nós fazemos parte, a Quadrangular Família Global, mas também do pessoal da IEQ que ficam buscando informações para saber do qual é o nosso próximo posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento vamos chamar de meninos, né? Em reuniões. Irresponsável. De meninos, né? E aí, rebeldes, rebeldes. Cuspido, encorajou também a milhares de pastores. Aí eles falam assim, o Saul fala assim, usou da igreja, usufruiu da igreja, né? E agora, né? Vocês vão ouvir bastante coisinha hoje, viu? Hoje o ouvido vai doer, porque a coisa tá séria aqui, tá? Então vamos lá. Você está procurando o que aí? Vamos pro segundo? Não, o primeiro tem muita coisa ainda, né? Tem uns detalhes que... Isso é só introdução. Você foi processado por falas suas em rede social. Ele também, você também. E são alegações ridículas. Vamos deixar isso para um outro vídeo, tá? Porque Pode senão ser? eu tenho muita coisa aqui pra gente, tá? Então, mas tá aqui, ó. O número do processo tá aqui, ó. Vai colocar um print na tela, vocês vão ver aqui. Esse processo morreu, acabou. Vamos pro próximo. Perdeu.